Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Revista Nacional. E como já é habitual, os nossos convidados são Silvério Ronguan, que é académico. Boa noite, Silvério. Egídio Vaz é historiador. Boa noite, Egídio. Boa noite. Adriano Novunga é diretor do CDD. Boa noite, Dr. Novunga. A todos muito bem-vindos ao Revista Nacional. E também, como já é habitual, começamos com os assuntos que marcam a semana. E hoje começo consigo, Dr. Novunga. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos telespectadores em casa. O meu tema da semana é o anúncio pelo Ministro da Agricultura em sede da inauguração de uma estação de processamento da banana algures na província de Maputo, onde indica que a Agência do Desenvolvimento do Norte está a mobilizar $1 bilhão para as atividades. Este é o meu fato da semana e é um fato que eu considero problemático. É problemático que hoje estejamos a mobilizar $1 bilhão para o financiamento da Agência do Desenvolvimento do Norte. Isso é problemático, primeiro, porque Moçambique já está numa situação de dívida insustentável. Mobilizar $1 bilhão para financiar a ADIM é aumentar a uma dívida que já é insustentável. Em segundo lugar, é que não é comum que em situações de desenvolvimento espacial, como é o caso do desenvolvimento da região norte, com foco na província de Cabo Delgado, onde se tem um projeto energético da magnitude do projeto que nós temos na Bacia de Rovuma, a mobilizar dinheiro para criar as condições que possibilitam o desenvolvimento. No mundo não há isso aí. E o desenvolvimento espacial da Zona Norte está neste momento, e os projetos de LNG estão a ser afetados pelos problemas do passado, particularmente as dívidas ocultas. Mobilizar-se dinheiro em forma de dívida para este financiamento, e sobretudo quando esta mobilização é feita fora do mecanismo normal da governação em Moçambique, tinha que ser, em primeiro lugar, em sede do plano econômico e social, que esta questão do financiamento está lá acautelada. O Ministro das Finanças vai ao Parlamento apresentar isto aos parlamentares, ser aprovado pelos parlamentares dentro daquilo que é o Sistema Nacional de Governação e de Gestão das Finanças Públicas. Permitirmos que se mobilize $1 bilhão fora do Sistema Nacional de Gestão das Finanças Públicas, estamos a voltar a fazer novas dívidas ocultas. Este é o primeiro ponto. O segundo, e importante aqui, é que aquilo que se conhece quando há esse tipo de projetos, particularmente onde há um contrato com as multinacionais, é em sede do contrato das multinacionais. Porque o desenvolvimento espacial do Norte é para a criação do enabling environment, ou seja, do ambiente propiciador e de aceitação social do projeto lá. Então tem que ser em sede do projeto que se encontra fórmulas. Se fores a olhar a Selma e a sociedade, o projeto é estruturado, todos esses projetos, para além daquilo que são as receitas do Estado e aquilo que são as obrigações das multinacionais, tem uma componente, é a componente do desenvolvimento institucional. Se olhas para o edifício do INP, foi construído em parte com o dinheiro previsto para o desenvolvimento institucional. Por isso, é possível, em sede do contrato, encontrar forma de as multinacionais adiantarem o dinheiro ao Estado moçambicano para permitir o desenvolvimento, e isso se faz em forma de carry. Portanto, quando a produção começar lá muito à frente, as empresas são permitidas fazer esse desconto sem onerar
ainda mais o presente hoje, endividar o Estado, que neste momento está a tornar até difícil a monetização dos projetos, justamente porque Moçambique está numa situação de dívida insustentável. Este endividamento é para causar mais problemas do que resolver. O Estado moçambicano tem pessoas, não são funcionários do CDD, são pessoas do Estado, conhece? A Presidente da Assembleia da República, Max Tonela, tem pessoas que conhecem esse assunto, já discutimos com eles em vários fóruns, podem ser mobilizados aqui para que se encontrem formas sustentáveis de se financiar a ADIN, que é muito importante, sem, no entanto, criar esta despesa adicional, que é endividamento, num quadro onde não se tem tradição de se gerir bem o dinheiro que é mobilizado em nome de promoção do desenvolvimento local. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Novunga. Egídio Vaz. Muito boa noite. Hoje é o dia 11 de abril, dia do jornalista moçambicano. A Cicelma e toda a equipa da TV Sucesso, meus parabéns. O meu tema de hoje... Muito obrigada. O meu tema de hoje é sobre a inocente ou inconsciente glorificação do terror. Estamos a enfrentar novos tempos, caracterizados pela anarquia e desordem informacional. O cidadão não é só cidadão, é também o cidadão jornalista. Os critérios de noticiabilidade mudam e o terror ganha maior proeminência. Moçambique, principalmente os jornalistas, precisam de revisitar os manuais de jornalismo para que, ao reportar sobre o terror, não estejam inconscientemente a glorificar o terrorismo. Os terroristas procuram maximizar as suas atividades, as suas façanhas. E o terror cabe nos manuais de jornalismo, naquilo que se chama de noticiabilidade. Todavia, existem 4 efeitos principais que esta mesma noticiabilidade e a cobertura dos assuntos desses atos terroristas ou crimes planificados para ser publicitados causam: intimidação, imitação, imunização e imperialização. Portanto, estes eventos, a longo prazo, se nós, como homens da comunicação, não usarmos e não refinarmos os nossos critérios, a médio prazo, primeiro, vai melhorar o ambiente de medo e que os terroristas procuram gerar, portanto, é a questão da intimidação. Segundo, vai encorajar outros indivíduos a aderirem, chama-se imitação. Vai também entorpecer o sentimento de ultraje e desprezo pela vida, isso chama-se de imitação. E, por fim, vai pôr em perigo a vida dos reféns com a aplicação efetiva da lei. E, portanto, no momento em que nós celebramos o Dia do Jornalista Moçambicano, eu quero chamar a atenção à forma como nós cobrimos esses eventos violentos. Principalmente, por quê? Porque existe um grande jornalista que escreveu no seu livro Elements of Journalism, o Bulkovac, que diz que a primeira obrigação do jornalista e do jornalismo é para com a verdade. A segunda, o jornalismo deve ser leal ao cidadão. Mas também existe a regra cardinal, que é o critério de verificação. Os jornalistas não devem se comportar da mesma forma como um cidadão comum, leviano, sem verificar fatos. Deve esperar até que se reúna o contraditório para que avance. Fazendo o contrário, estaríamos normalmente como um cidadão comum. E atenção, no mundo em que nós vivemos, caracterizado por esta desordem informacional e muitos meios de redes sociais, é muito importante que os jornalistas orientem os cidadãos para que ele também, ao ler, ao partilhar, ao verificar alguma informação, esteja consciente
e que seja capaz de identificar o que é verdade, o que não é verdade, o que é facto, o que é opinião. Muito obrigado. Muito obrigada. Silvério Ronguane. Boa noite. Eu queria cumprimentar os colegas e cumprimentar também os nossos telespectadores. Dizer que eu preferi esta semana fazer uma homenagem à mulher moçambicana, porque, como todos sabemos, estamos num país efetivamente em que muitos dos nossos assuntos são assuntos negativos e tristes, mas efetivamente eu queria fazer esta homenagem à mulher moçambicana, porque as mulheres moçambicanas já são praticamente, primeiro nas universidades privadas já são a maioria, e encontramos que o mundo universitário, por exemplo, já é dominado praticamente pelas mulheres. Estamos num país em que as mulheres praticamente já é uma tradição, são a segunda figura do Estado, portanto já há largos anos já tivemos mulheres que foram premiadas, por exemplo, na área dos direitos humanos, mas acima de tudo, naquilo que é a competitividade mesmo, nós vemos que Moçambique tem tido mais êxito com as mulheres do que com os homens. Nós já tivemos uma Lourdes Mutola, já tivemos uma equipa de basquete que chegou onde chegou, e já temos este ano mesmo pugilistas que são campeãs de África. Portanto, parece-me que efetivamente, comparando o homem moçambicano e a mulher moçambicana, pelo menos a nível desportivo, há evidências de que a mulher moçambicana é forte. Se nós olharmos a nível, por exemplo, musical, vemos como efetivamente as mulheres dominam nesta área, e mesmo na área do trabalho, do dirigismo, temos efetivamente um país em que as mulheres lideram sem sombra de dúvida, mas acima de tudo, nós encontramos que a mulher moçambicana, enquanto noutras paragens ainda existe muito a dupla moral, em que há coisas que os homens podem fazer, as mulheres não podem fazer, nós vemos que em Moçambique isso se calhar acontece menos. Não significa que ainda não temos desafio, por exemplo, de gravidez na adolescência, da mulher, temos muitos desafios, mas eu queria de fato reconhecer esta grandeza da mulher moçambicana, porque as mulheres moçambicanas, comparativamente, de fato, as suas companheiras de outros países, na nossa pobreza em África, a gente vê que eles chegam muito mais longe. E é por isso que eu queria fazer este reconhecimento e também dar-lhes força para que continuem a ser como elas têm sido. Sabemos, por exemplo, que hoje em dia, por causa do conflito em Cabo Delgado, são as principais vítimas. Aliás, em todos os conflitos, são elas que vemos a fugir com os filhos, com a trocha, são vítimas de mutilações e violações. Portanto, também quero aproveitar para apresentar a minha solidariedade a esta mulher moçambicana que é vítima, a esta mulher que efetivamente sofre mais, e muitas vezes até por conflitos provocados por homens, porque repare que todos os conflitos que nós tivemos armados, não temos notícia de nenhum dirigido por mulheres. Portanto, as mulheres simplesmente têm sido vítimas desses conflitos. Portanto, a minha grande solidariedade, mas acima de tudo eu queria reconhecer esta grandeza da mulher moçambicana que vem se afirmando, está se afirmando, para dizer, e sou feliz, portanto, por ser moçambicano e por ter este tipo de mulher. Portanto, viva a mulher moçambicana. Muito obrigada, Silvério Ronguane. Bem, hoje nós vamos abordar dois temas, a cimeira da SADC e a situação humanitária em Cabo Delgado. Bem, a chamada dupla troika da SADC reuniu-se 2 semanas depois dos insurgentes atacarem Palma. A declaração final deste encontro indica a criação de uma equipa técnica que vai ainda avaliar as necessidades de apoio que Moçambique precisa para combater o terrorismo, sendo que os resultados da avaliação serão apresentados na reunião extraordinária agendada para 29 de abril. Olhando para aquilo que é a situação de Cabo Delgado, em termos de expectativa e de urgência, era o que se esperava? Mais uma vez, boa noite. Penso que é importante que a conferência tenha acontecido, esta dupla, a dupla troika tenha acontecido. E ela acontece sob o ponto de vista regional, de fora para dentro. 2 importantes episódios.
O primeiro é o comunicado do Ministério da Defesa da África do Sul a indicar que estaria disposta a intervir para proteger os seus e os seus interesses no contexto de Cabo Delgado. Nunca na história das relações entre Moçambique e a África do Sul tal tenha acontecido. O segundo é a troika orientada pelo presidente do Botsuana, Masisi, onde com vigor disse que é preciso que se dê espaço para a SADC intervir em Moçambique, dada a situação. Isto ocorre numa altura em que já viemos há mais de um ano a mobilizar a SADC para que intervenha. E também a criticar o governo de Maputo por não estar a abrir espaço para essa intervenção num contexto onde cada vez mais ficava claro que não se estava a conseguir debelar a situação em Cabo Delgado. A reunião se realiza à porta fechada, com pouca informação disponível. A única coisa que se emitiu é a declaração que foi feita. E a declaração indica que vai se apresentar de imediato um grupo técnico. Ora, nos parece que esta é uma posição de equilíbrio, onde, por um lado, os países da região voltam para os seus países sem a ideia de voltar de mãos vazias. Portanto, se chamava por uma intervenção urgente de parte da região. E de parte de Moçambique também fica a ideia de que, perante a pressão da SADC, conseguiu ganhar tempo e não permitir uma intervenção urgente da SADC. Num quadro onde é preciso destacar que a própria SADC, neste momento, é um órgão sem dentes, na verdade. Se é que algum dia no passado os teve propriamente. É um órgão sem dentes. E olhando para aquilo que são os exércitos da região, olha para o exército sul-africano, que já foi um exército renomado, olha o exército zimbabueano, que já foram exércitos renomados. Esses exércitos, o sul-africano está envolvido em escândalos de corrupção. O zimbabueano também. Não me parece que a região tenha, neste momento, capacidade militar para intervir, compreendendo o desafio militar que Moçambique enfrenta em Cabo Delgado. Nenhum desses países já enfrentou esta situação. Então, com isso considerado, me parece que a cimeira foi importante em três aspectos importantes. O primeiro é o reforço na questão da relação entre Moçambique e Tanzânia no que diz respeito à fronteira. A relação transfronteiriça entre Moçambique e Tanzânia, que apesar de Moçambique reivindicar que, olha, somos um país irmão, etc., Magufuli nunca veio para aqui. A senhora que é presidente da Tanzânia hoje é uma senhora que é de Zanzibar, não é de Tanzânia, entanto que o mainland Tanzânia, e não conhece o desafio da fronteira. Vai se informar sobre isso, mas não há muita clareza, e considerando também que dentro da Tanzânia, Zanzibar e Dar es Salaam tem alguma relação de alguma tensão, onde Zanzibar reivindica a autonomia. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Maputo foi encostado, de alguma maneira, para que se abrisse um pouco até em termos de transparência para com os países da região. E o terceiro, que é importante, é este de se transmitir a ideia de que se abriu um espaço para diálogo, que até pouco tempo não havia. Portanto, se abriu um espaço para diálogo através desta plataforma da SADC, que é muito importante e pode não somente ficar ao nível dos países da região, mas pode permitir que outras potências importantes possam participar através desta plataforma. Nesse sentido,
quer-me parecer que a cimeira de a Double Troika deu não somente aos países da região e ao mundo, mas deu à sociedade moçambicana a possibilidade de se ter uma plataforma onde este assunto se pode discutir com relativa transparência, porque há muitos assuntos não transparentes que tocam a relação bilateral de países, que envolvem, por exemplo, os mercenários. Esse tema não esteve na mesa, num quadro onde, na região, é proibida a utilização de mercenários. E alguns países da região têm legislação clara que proíbe Já vamos isso. chegar à questão dos mercenários, também vamos aprofundar a questão da relação entre Moçambique e Tanzânia. Egídio Vaz, tem esta mesma percepção, tendo em conta também que alguns académicos já avançam que a SADC pouco pode fazer? Bom, não sou pessimista, sou extremamente otimista. Para começar, eu julgo que foi a vitória diplomática do governo de Moçambique, do presidente Nyusi, que não só conseguiu-se realizar essa dupla troika, mas também um comunicado. Esse comunicado diz algumas coisas interessantes, não escritas. Uma delas é que aqui a SADC finalmente vergou a visão e a vontade de Moçambique na sua forma de lidar com este assunto. Este é o primeiro assunto. Selma e os caros telespectadores e meus colegas aqui de painel, vamos perceber que esta guerra é a oportunidade de muitos negócios. Os Estados, a África do Sul, por exemplo, e principalmente o Ministério da Defesa, quer vir para aqui para fazer o quê? Quer vir para aqui para promover também os seus próprios negócios. A África do Sul tem uma razoável indústria armamentista e faz todo o sentido e pode-se aproveitar a partir dali. Mas, atenção, os Estados agem em seu próprio interesse. Aqueles não são anjos, não estão a vir para aqui ou não querem vir para aqui a custo zero. Esse é o primeiro elemento. Então, ao ouvirmos coisas como intervenção de botas militares, temos sempre ter em mente de que existe uma contrapartida. O que a SADC foi pedido pelo governo de Moçambique é simples e a mesma carta, o mesmo peditório foi também para a União Europeia. A logística, a assistência técnica, formação, assistência humanitária. A SADC tem ou não a capacidade para uma intervenção militar? Mas a intervenção militar não é opção neste momento. O governo de Moçambique, o Estado de Moçambique, pôs isso muito claro. Ajude-nos com a logística, assistência humanitária, formação, que nós vamos lidar o assunto. E, portanto, não percebo de onde é que vem a ideia de começar a olhar nos soldados da região para vir para aqui. É por isso que, nesta perspectiva, a SADC está, sim, em condições de dar. Aliás, já estão a começar a dar. O Zimbábue tem formado parte dos soldados, os Estados Unidos da América têm formado, é isso, mas precisa de vir mais ajuda. Não só na parte militar, mas também nas outras dimensões, a dimensão social, a dimensão econômica. Há uma coisa, Selma, que precisamos também de colocar aqui num contexto global. A Nancy Birdsall é uma investigadora norte-americana que em 2005 escreveu um texto que traduzido de 7 pecados mortais, reflexão sobre falhas dos doadores. Num desses 7 pecados mortais dos doadores, dizia que tem impaciência para a capacity building, fortalecimento institucional. Se nós formos a ver na história da assistência, da assistência ao desenvolvimento, vão perceber claramente que o fortalecimento institucional na área de defesa não existe. É verdade que não existe. Por quê? Porque tem que se criar a dependência. Nenhum Estado está interessado em fortalecer outro Estado do ponto de vista militar. E, portanto, perante essa situação, esse Estado vem, oferece a dita assistência, mas tira muito mais do que efetivamente daí. Portanto, estamos atentos como povo, estamos atentos como Estado e, mais uma vez, volto a repetir que é uma vitória diplomática de grande relevo esse, que o comunicado da SADC tenha vergado a esta visão do presidente Nyusi e que o que eu estou à espera
é nada mais, nada menos. Não haverá nenhuma recomendação para a intervenção militar. Não a botas estrangeiras. Silvério Ronguane, um outro aspecto que se tem levantado é que os grandes apelos, notas de repúdio sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, não partem nem da SADC nem da União Africana, mas sim do Parlamento Europeu e de outras potências ocidentais. Qual é a sua opinião? O que isto exatamente significa? Bom, eu começaria, portanto, sem ser especialista em assuntos militares, mas penso que alguns exemplos de histórico podem nos ajudar. Primeiro, a começar a questão do timing, do tempo, não é? É preciso lembrar que Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias enquanto os árabes estavam reunidos à procura de estratégia. Enquanto estavam reunidos, Israel simplesmente bombardeou o aeroporto do Cairo em um avião e envergaram-se. Se olhar a história de Hitler, portanto, quando começa a Segunda Guerra Mundial, tem um avanço fulminante que, se não tivesse desviado da rota, não é? Portanto, para Leningrado, tivesse continuado, teria ganho facilmente a Segunda Guerra Mundial. Portanto, há muitos exemplos que mostram, aliás, a própria Rússia, por ter chegado primeiro a Berlim, tem um arsenal militar que é reconhecido hoje, que até está a ter avanços, portanto, reconhecido porque chegou primeiro e apropriou-se de toda a tecnologia. Para dizer que, nos assuntos de guerra, a questão do tempo é fundamental. Veja, nós estamos a olhar para o caso de Cabo Delgado sempre nesta pressuposição de que são ataques terroristas, que vão chegar a Nampula, vão chegar a... Mas não nos esquecemos que, efetivamente, o que se vê nos lugares onde existe hidrocarboneto, é o caso de Timor-Leste, é o caso, portanto, de muitos, portanto, de Kuwait, é o caso de Cabinda, é o caso de muitos países em que há ocorrência de hidrocarboneto. As guerras não vão no sentido de abranger todo o país, vão no sentido de declarar a independência daquele Estado. Portanto, enquanto nós estamos em reuniões para ali, em datas para ali, não é? Os terroristas, não é? Podem consolidar a sua presença naquela zona e declarar a independência. E logo aí a luta vai mudar. Eu penso que nós devíamos começar a pensar que nós não sabemos qual é a intenção. Portanto, a ideia de que são terroristas, vão atacando ali, pode ser que não seja este o objetivo, pode ser que o objetivo é declarar a independência. E se nós nos demorarmos, eles vão se antecipar. Portanto, eu penso que isto tudo tem que justificar a urgência com que nós olhamos para o assunto de Cabo Delgado. Olha, fala-se muito desta questão dos tropas estrangeiras. Olha, nós já fomos apoiar o Uganda militarmente. Nós já apoiamos o Zimbábue militarmente. O que é que nós trouxemos do Zimbábue? O que é que nós trouxemos do Uganda? Moçambique faz parte daqueles contingentes da ONU que vão para aquele país, O que é que nós ganhamos? O que é que nós trouxemos desse país? Portanto, é preciso desmistificar e negar, desmentir que a ideia do apoio militar nem sempre é um erro, nem sempre põe em causa a soberania. O que põe em causa a nossa soberania é quando vemos o sofrimento que está a acontecer em Cabo Delgado. Se nós permitirmos que os terroristas continuem a passear a sua classe, a matar, a destruir, olha, nós daqui, portanto, Kisangani já foi, Mocimboa da Praia já foi, Palma já foi, estão a destruir vilas, o que significa que depois desta guerra, se quer em Cabo Delgado, já não temos uma vila nos termos em que havia até hoje. Portanto, significa que existe uma urgência. Se nós participarmos em intervenções militares e não discutimos nenhuma soberania, não trouxemos nada de mal nesse país, e neste momento que precisamos nós de apoio, nós que apoiamos o Zimbábue, nós que apoiamos o Uganda, nós que apoiamos muitos outros países e apoio militar. Olha, a soberania de Angola foi salva porque o Cuba veio ali com militares. Se não tivesse vindo os cubanos a Angola, Angola não teria se aguentado. Portanto, significa que, há pouco tempo, o Congo foi salvo porque houve uma coligação entre Angola, uma coligação com a Namíbia, com o Zimbábue. Estiveram do lado do governo do Congo e, de fato, salvaram o governo do Congo, que estava iminente a cair. Onde é que nós vamos tirar essas minhocas de que o apoio militar é um problema? Nós estamos a precisar de um apoio urgente, e nós já apoiamos. Portanto, a ideia também de que a SADC não tem forças armadas robustas, temos que negar isso, porque o exército que Angola tem é invejável. O exército que tem a África do Sul é invejável. O exército que o Zimbábue tem. Portanto, nós temos de reconhecer que, neste momento, estamos numa situação dramática de fraqueza, estamos perante ataques terroristas de dimensões que nós não sabemos as suas verdadeiras intenções. Portanto, temos que acabar com as reuniões, temos que acabar com prazos
e agir. A situação em Cabo Delgado não se presta à análise. Como dizia Marx, o mundo não é para ser analisado, interpretado, é para ser transformado. O que está em Cabo Delgado não se presta à análise. É para que haja ação e ação militar robusta. E para isso Moçambique precisa de apoio militar, sim. Precisa de apoio técnico, sim. Precisa de apoio militar com homens, sim. Precisa de logística, sim. Portanto, eu penso que nós, que já apoiamos, é nossa vez de sermos apoiados. Temos que abrir as nossas mentes. Não há soberania onde morre pessoa, onde se queima vilas, onde se destrói hospitais, onde se mata aietos sem dó nem piedade. Portanto, nós não sabemos quais são as intenções dos terroristas. Nós estamos naquele bom, ainda estão a ocupar o seu Cabo Delgado, até chegar na Nampula, até chegar, então vai levar tempo. Mas será que os terroristas estão a trabalhar nesse sentido? E nos esquecemos que este inimigo, que é o Estado Islâmico, amanha territórios. O Estado Islâmico proclamou um Estado do Iraque até a Síria. Portanto, não se trata apenas de um terrorismo, de ir atacar ali, atacar. Não. O Estado Islâmico tem amanhado o território. E a existência de territórios que eles ocupam, como é o caso de Moçambique, é uma ameaça não só a Moçambique, mas a toda a África, a todo o mundo, porque ali vão se treinar terroristas. Ali vai se praticar portanto, o tráfico internacional de drogas, de armamento e de todo tipo de coisas erradas. Portanto, eu sou de opinião que foi bom que este encontro acontecesse, mas eu defendo que tem que haver pressa. Defendo que temos que reconhecer que temos que pôr fim à carnificina que está acontecendo em Cabo Delgado. Temos que pôr fim às destruições. E isso só se faz unindo a nossa força humana, técnica, logística e mais alguma coisa com as forças de outros países. Isso não representa sempre um ataque à soberania. Antes, a fortalece. Moçambique ficou independente por causa do internacionalismo. Esse internacionalismo não era apenas o apoio técnico, logístico, era apoio com homens no terreno. Portanto, temos que estar atentos, temos que aceitar estes apoios. Angola não perdeu porque teve apoio dos cubanos, pelo contrário. O Congo não perdeu porque teve lá tropas zimbabuianas, tropas angolanas, pelo contrário. Portanto, quando se passa nesses zigue-zagues, nesses pensamentos, nessas análises, a verdade é que os terroristas estão a ameaçar. Ontem ameaçavam, que diziam, por exemplo, que iam para aquele distrito, de repente estavam em Palma. Vamos pensar, estão em Palma, quando já estão em Palma. Portanto, temos que agir, eles têm que vir nos apoiar. Portanto, não devemos ficar nesses zigue-zagues, porque pode ser tarde. O comportamento não. As palavras do professor Rongwane mostram exatamente como os terroristas gostariam que os moçambicanos pensassem. É exatamente isso que o terrorista gosta e deve estar a aplaudir. Por quê? Porque, primeiro, está a fazer comparações que não se fazem. A comparação. Eu não estou a dizer que o que eu disse é verdade. Estou a dizer assim. Temos que começar, até agora estamos a dizer assim, os terroristas vão atacando aqui, mas nós não sabemos o que eles pretendem. Estamos a dizer que a nossa soberania fica beliscada por causa da presença militar estrangeira. Primeiro, nós já apoiamos. Analisando tecnicamente, esta é uma guerra completamente diferente da guerra de libertação. Mas isso é uma hipótese, não é uma verdade. Segundo, estamos perante um outro tipo de guerra urbana. Quem tem experiência para além de Moçambique aqui? Porque somos os únicos que fomos afetados. Estamos há 13 anos, a nossa curva de conhecimento sobre a realidade viu-se. O Estado moçambicano acha que este assunto aí está à sua altura, desde o momento que se deram os meios e que não querem dar os meios. Eles querem vir para aqui. É preciso começar a desconfiar dessas coisas. E quando nós fomos a Zimbábue, quando nós fomos a Uganda, fomos a Zimbábue, fomos a Uganda, é um outro contexto, estávamos a pôr em causa, estávamos a pôr em causa a soberania. Este terrorismo aqui, o professor Rongwane sabe, o professor Ndunga sabe, só que pronto, está-se a fazer. Não se resolve apenas ao nível militar. Podem existir melhores militares, nós temos exemplos do Sahel. Estão lá os ditos melhores militares com mais de 20 helicópteros num país só como o Niger, helicópteros franceses. O que fizeram? Recentemente o presidente nigeriano disse claramente que isto não está resolvido. Ou seja, o que nós queremos, na verdade, é muito mais inteligente do que necessariamente eu estou a dizer. Os terroristas, quando veem o helicóptero, simplesmente fogem, vão se esconder. E depois, numa outra oportunidade, fazem. Ou seja,
O que o professor Ronguane está a afirmar aqui, conhecimento é o maior inimigo. as 3 fases do terrorismo, é o maior que inimigo. é desorientar, Deixa de ler, irmão. Olha para o terreno. Mas é Vamos ouvir importante. a opinião Atacar do em Palma, ler, enquanto porque eu você tenho está fontes, ali, experiência. você está ali nos livros, os terroristas objetivo estão a dos ganhar terroristas terreno. é nos Nós desorientar. precisamos colocar várias hipóteses. E Eu ganhamos. comecei por dizer, não sou especialista militar. O que eu Já estou a dizer compreendemos. é uma hipótese. Já houve esta hipótese de que terrorismo para aqui para a direita. Tá, Mas a esta estamos a altura ver os terroristas que há devem estar a terreno. aplaudir, porque é justamente isso. Eu não Portanto, tenho certeza, porque pode estar a aplaudir pelas suas palavras. O que eu estou a dizer é que o governo moçambicano, a sociedade civil, os partidos políticos têm que sentar, colocar várias hipóteses e não partir de uma posição dogmática de que o nosso amigo aqui percebe. Olha, o nosso São não três- percebe. são três anos, são três três anos de compreensão. Egídio Vaz disse há pouco que o professor Novunga sabe como é que isto se resolve. Professor Novunga, por favor. Obrigado, Salmo. Sim. Se olharmos para os países que enfrentam similar situação, são o Sudão do Sul, a Nigéria, temos a Síria, temos o Iraque, temos a Ucrânia, temos o oeste da China, que enfrentam um similar problema. República Centro-Africana, professor. Sim. Niger, Mali, O, República Árabe Democrática. sim. Estaria com soberania se não fosse apoio estrangeiro. Adriano Novunga sou eu que estou a elaborar. Não, mas. Faz favor. Tá bem. Então, se olharmos para o que é que move este tipo de insurgências, uma característica comum nestes países que eu mencionei, há problemas seculares, problemas históricos, que a descoberta do recurso simplesmente ativa. O Ronguana falou de independência. Não é o caso aqui. Na Nigéria temos a secessão do Biafra por causa da descoberta do recurso. Normalmente, a declaração de independência está associada a um tipo de recurso chamado petróleo. Um tipo de recurso chamado gás natural, descoberto não na terra, mas no mar, normalmente não é motivo de gerar descontentamento ao nível da independência. Se olharmos para o tipo de infraestrutura que temos em Afungi, e olhar para aquilo que é a dinâmica do movimento regional e o tempo que vai levar de hoje à produção, nada leva a crer que estejamos diante daquilo que se passa nos outros países, que é, por exemplo, a captura ou do pipeline, tem pipeline, se captura, ou a captura das próprias infraestruturas, porque não há, neste momento, infraestruturas. O mais provável é pensar assim, aquilo que nós estamos a ver acontecer se associa mais à ideia de impedir o avanço do projeto, e isso ocorre normalmente onde há competição entre alas ou elites de um determinado país, ou grupos, se nós quisermos, até podemos chamar de cartéis, que competem pelo acesso ao recurso. Se você não quer que eu avance, você também não vai avançar. É mais ou menos o que podemos olhar do que se passou um pouco o ataque à Palma. E isso pode até nos remeter a dinâmicas externas, mas normalmente é uma dinâmica local. Uma dinâmica local essa. E há uma dinâmica local não se resolve necessariamente com militarização. Não. Se resolve atacando os problemas que levaram a que esses grupos se desentendessem. E isso pressupõe ao diálogo. Por isso que eu dizia na minha primeira intervenção, a oportunidade que a SADC pode dar é de ser uma plataforma para permitir que os vários grupos moçambicanos ligados ao assunto
possam dialogar. Então, primeiro, não há indicação de que haja movimentação, nem a literatura, sob o ponto de vista teórico, nem a dinâmica sugere algo como separatismo, nos termos do Ronguane. Também não nos parece que, para o tipo de dinâmica que estamos a assistir, estejamos diante de necessidade de militarização. Aliás, situação de militarização em contexto de fragilidade institucional leva a que essas armas acabem nas mãos das pessoas que estão... Então, não nos parece que neste momento o mais urgente seja a militarização, seja aprofundar como nação a compreensão de, afinal, por que é que há a ideia de que estaremos entre nós ali a nos matarmos. Por quê? Por que que aquele recurso está a fazer com que nos matemos? Nota que aqui na Zona Sul nós temos um pipeline a percorrer 600 quilômetros há mais de 20 anos. Esse pipe nunca foi atacado uma única vez. Por que é que aquele recurso ali está nos a levar a esta situação? Então isso sugere mais compreensão das dinâmicas do que incentivou e o que incendiou e o que está a manter o conflito. Bem, uma última questão sobre este tema. Falou há pouco no início da sua intervenção sobre a Tanzânia. Nos últimos dias, a Tanzânia foi fortemente criticada por deportar refugiados moçambicanos que atravessaram a fronteira em busca de segurança depois do assalto a Palma. Como é que olha para este posicionamento da Tanzânia? O que é que significa esta decisão para as relações diplomáticas? É o que eu dizia há bem pouco tempo. Há uma romantização por parte do Estado moçambicano. Quando morreu Magufuli, bandeira meia haste, o presidente foi lá, falou Swahili, etc. Mas Magufuli, o fato é que não veio para aqui nenhuma única vez. Não só não veio para aqui, como também da parte tanzaniana, que é Mtwara, e as relações não são necessariamente boas. Não são boas. Levou tempo para que tivéssemos indicação de que Tanzânia estivesse a colaborar no que diz respeito ao controlo transfronteiriço. Okay. Não nos esqueçamos que, não estou a dizer mais nada do que isso, que Tanzânia e Moçambique partilham a mesma estrutura geológica que contém o gás, sendo que tem maior pendência para Moçambique, justamente por a inclinação pender para Moçambique. Estamos a falar de recursos de natureza de hidrocarbonetos. Não estou a dizer que isso tenha algo a ver, mas se olhas para a dinâmica da monetização do gás tanzaniano, do gás moçambicano, por causa da governação não boa do Magufuli, Tanzânia ficou, alguns anos atrás, comparado com Moçambique, sob o ponto de vista de desenvolvimento de infraestrutura. Moçambique, neste momento, compete com projetos como o Catar, compete com projetos como a Austrália, em termos de oportunidade de monetizar, e não com a Tanzânia. Então, isto... Não estou a dizer que seja muito relevante aqui, porque este é um debate televisivo, mas o que estou a sugerir é que, contrariamente à forma como o nosso presidente aqui vai ali, fica muito romântico em relação à Tanzânia, do lado de lá para cá, não me parece que haja esse mesmo sentimento de romantização. E, sobretudo agora, num contexto onde a pessoa que é presidente na Tanzânia não é da parte principal da Tanzânia, é de Zanzibar. E Zanzibar não faz fronteira com Moçambique. Não só não faz fronteira com Moçambique, como também, sobretudo, Zanzibar reclama independência da parte... Então, isso vai afetar ainda mais, na minha forma de ver, as relações transfronteiriças entre Moçambique e Tanzânia. Está bom de comentar ou podemos avançar? Definitivamente, esse tema é muito bom. É por isso que temos que sempre trazê-lo, para ajudarmos as pessoas lá em casa a compreender as várias dimensões. Nos estudos de terrorismo, eu não sou especialista, de novo, mas esforço-me um pouco na lei. Existem 4 modelos de análise. Portanto, aqui está claro. O professor Ronguane
tem um modelo de análise, que é um modelo de guerra. Então, os terroristas devem ser eliminados no campo de batalha. O professor Nuvunga tem um modelo reconciliatório, que é abordar as causas fundantes que eventualmente leva a este conflito ou dá alguma plausibilidade a este conflito. Mas depois, para além desses dois, tem um outro modelo, que é da justiça criminal, e depois o último, que é o modelo defensivo. Na verdade, precisamos de considerar todos esses elementos. É verdade que precisamos de soldados, esses nós temos, precisamos de melhorá-los, mas também precisamos de abordar as causas fundantes que possibilitam o recrutamento e que tornam este conflito plausível. Aqui o tempo, concordo com o professor Ronguane, é muito importante e, portanto, temos que correr, estamos atrás disto, mas estes todos os modelos precisam de ir de uma forma holística e, portanto, não podemos apenas apontar um elemento. O professor Nuvunga tem insistido muito de que existem elites em Maputo que conflituam para acesso a esses mesmos recursos. Eu julgo que é uma observação interessante. E nós gostaríamos, se de facto existem esses indivíduos, é muito bom que se vai até a cabeça. Por quê? Porque reconciliados, eu julgo que fica mais fácil de abordar o resto. Ora, enquanto não chegamos até lá, é importante que avancemos na inteligência, porque efetivamente, se esses terroristas não comerem, se esses terroristas não tiverem armas, munições, não tiverem e as fronteiras com a Tanzânia e outros pontos de entrada forem bem monitorados, claramente que seria uma questão de dias que nós iríamos resolver. E, portanto, quando falamos aqui da SADC, pelo menos a este nível, julgo que está à altura dos países da África Austral poderem contribuir, sem necessariamente militarizar Cabo Delgado, para a erradicação do terrorismo. Portanto, em relação só queria fazer esse ponto. Rapidamente, Ronguane. Só queria lembrar, o que eu estou a dizer é uma hipótese. Eu comecei por dizer, agora estamos a trabalhar com uma hipótese, de que os terroristas querem avançar, que querem... Mas eu estou a dizer que temos que considerar outra hipótese, de que se cair os terroristas não querem isso, querem ocupar aquela zona porque tem recurso. Porque temos a República Saharaui, que está em guerra com o Marrocos porque tem recurso. Temos Cabinda em Angola porque tem guerra, porque tem recurso. Temos Kuwait, tornou-se um estado pequenino porque tem recurso. Temos Timor-Leste, é metade de uma ilha que proclamou a independência porque tem recurso. E nós vimos que o Estado Islâmico, aquela zona toda de Iraque até portanto, que tinha recursos petrolíferos também, ocuparam. Portanto, temos que começar a pensar desta maneira. Segundo, é importante desmistificar a ideia de militares, porque nós já apoiamos outros países com militares. Segundo, há países que salvaram a sua soberania com apoio militar. É um exemplo de Angola, é o exemplo do Congo. O Ronguane e o Gito estão a ser repetitivos, vamos avançar. Não, mas é importante frisar que é preciso considerar esta outra hipótese. Não estou a dizer que as outras hipóteses não são importantes. O que estou a dizer é que não devemos ser dogmáticos e pensar que isto vai... E para terminar, dizer que isto não se resolve com análises. Resolve-se com ações militares no terreno. E esse tem que ser imediato para evitarmos mais mortes, para evitar mais destruições. Vamos ao nosso segundo tema, que é a situação humanitária em Cabo Delgado. A violência armada em Cabo Delgado provocou uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas. O relatório recente da Amnistia Internacional, estou consigo, Ronguane, descreve a situação como grave do ponto de vista de direitos humanos. Na semana passada, a Save the Children alertou para a violência extrema que afeta cerca de metade das pessoas com menos de 18 anos que presenciam a violência e também são o seu alvo quando recusam o recrutamento. A intervenção do governo está à altura do que está a acontecer em Cabo Delgado? Bom, é claro que é evidente que não está à altura e cada vez vai estar menos, porque o número de refugiados, porque nós estamos a pensar em direitos humanos, o primeiro direito que a pessoa tem é viver, e para a pessoa viver tem que comer. Portanto, enquanto tiver muita gente, milhares de pessoas que não trabalham, dependem de ajuda, significa que a capacidade de produção nacional vai diminuindo e o número de pessoas necessitadas de ajuda vai aumentar. Portanto, sobre esse aspecto não temos dúvidas. Os últimos relatos de Palma mostraram muita gente que teve problemas de comida, até voltar a uma Palma ainda com tiros, porque estavam com fome. Portanto, para mostrar que há problemas humanitários seríssimos. Mas também,
Se nós estamos num contexto de conflito, de guerras, em que há helicópteros a disparar, há exército, em que os combates são feitos em plenas vilas, portanto, falar ali de direitos humanos é mesmo uma miragem. Portanto, a melhor forma de ali se observarem os direitos humanos é garantir que aquelas pessoas possam permanecer nas suas zonas de origem. É garantir que essas pessoas não sejam atingidas por ataques terroristas. E para que isso aconteça, voltamos de novo, porque para mim é interessante. Não é contra a soberania, por exemplo, ver um navio chinês, um navio americano, um navio europeu cheio de comida distribuir aquelas pessoas. Não é contra portanto, a nossa soberania recebermos milhões e milhões de dólares das Nações Unidas, dos países, independentemente, para apoiar aquelas pessoas. Mas quando já estamos a falar de prover aquilo que é fundamental, que é a defesa da vida daquelas pessoas, essa tem que ser feita por meios militares, porque estamos a lidar com adversários, com insurgentes implacáveis, maus, agressivos, que decapitam e matam sem piedade. Ora, nós, se queremos proteger os direitos humanos, temos que conseguir que estas pessoas não continuem a praticar as suas ações. Ora, com as táticas militares, então que nós temos agora, temos algumas dificuldades, apesar de haver muito esforço, muito trabalho. Precisamos urgentemente de ajuda. Eu não vejo outra forma de pararmos com o drama humanitário, a não ser com ações que possam debelar ou diminuir ou enfraquecer grandemente a capacidade dos atacantes. E é por isso que falar da ajuda da crise humanitária não se dissocia da questão militar. Definitivamente, o Estado é deficitário, o país é pobre, mas dentro daquilo que são as competências, o INGD tem, juntamente com os demais parceiros, tentado responder. É verdade que, por exemplo, agora, Palma começou por via marítima, o INGD e os parceiros começam já a fazer chegar alguns víveres, mas neste momento temos que perceber que, para além de Palma, existem também outros que fugiram, por exemplo, de Mocimboa da Praia e dos outros. E, portanto, a pressão e a necessidade urgente dessas pessoas nos pressiona ainda mais todos os parceiros que estão envolvidos nesta assistência. E, portanto, é um processo, mesmo se tivesse sido nos Estados Unidos da América, a avalanche com que aconteçam as coisas, a resposta seguramente que poderá levar algum tempo até estabilizar. Ora, mas aqui, vou lhe interromper. Vou lhe interromper. Há mais um aspecto que quero incluir. Okay. O governo dá a entender que a situação está controlada, mas algumas entidades que estão no local trazem uma informação contrária. Eu posso lhe dizer, falei com a presidente do INGD, ela toda humilde afirmou de que a situação, aquilo que dentro das suas, estão a fazer os possíveis dentro das suas capacidades. E, portanto, ainda há necessidades, fala-se aqui, por exemplo, o boletim do CDD, fala-se de 600 milhões de meticais que o governo moçambicano precisa de mobilizar para responder e fazer face a essa situação. Agora, quero chamar a atenção também aos cidadãos lá fora que nos estão a ver. Esses números da Unicef, esses números das agências, às vezes empolam demais para conseguir angariar mais algum dinheirinho. A província de Cabo Delgado, de acordo com o censo de 2017, tinha 2,32 milhões de habitantes. Agora está a falar de quase 1 milhão, então quase metade das pessoas em Cabo Delgado está deslocado para uma situação onde os distritos diretamente afetados não passam de 7. Mas são os dados não são reais. Mas são os distritos. É preciso perceber a economia dos números. Porque este é também o jogo. Vamos ser honestos. Os números, às vezes, quando empolados, permitem angariar grandes somas para a própria sobrevivência dessas organizações. Não estou com isso dizer, nem fazer vista grossa, muito menos dizer que as coisas estão boas. Não.
é para compreendermos o contexto em que nós estamos e, às vezes, o aproveitamento que se tira. Agora, o Estado moçambicano está consciente que está a enfrentar desafios, tanto mais que está a pedir mais dinheiro e, portanto, não percebo muito bem onde é que a Selma buscou esta sensação de que o Estado está a dizer que está tudo bem. Doutor Novunga. Sim, muito obrigado. Penso que na questão humanitária é onde se registra o pior desastre, sob o ponto de vista da responsabilidade do Estado moçambicano. O Estado moçambicano não está a assistir as pessoas adequadamente na província de Cabo Delgado. Primeiro, há um mês do ataque a Palma, nós dizíamos que Palma estava sitiada, não tinha comida. Não aconteceu nada. Aconteceu. Adriano, sou eu que estou a falar. Não aconteceu nada. Já havia perto de 600 mil deslocados internos espalhados por Pemba, espalhados ali pelos arredores, que não estavam a ter qualquer tipo de assistência. As elites deste país, os chefes deste país, são insensíveis ao sofrimento da população. Eu mostrei aqui uma chapa de zinco que se rasga com os dentes. Pessoas que não têm nada ao que comer, mas em paralelo a isso estão a mobilizar 1 bilhão para coisas que vão lá para frente. Hoje, Cabo Delgado, a nota central tinha que ser o EGD. E nota que o EGD agora é de uma ligação presidencial, tem muito mais competência de articulação e poder, mas não tem recursos. Estamos a falar de 600 milhões, mas para algo que não está muito claro ainda, a DIN está a mobilizar bilhões. Esse dinheiro é para eles, os chefes. Quando o assunto é para atender a população, completamente insensíveis. Então, a situação humanitária em Cabo Delgado, contrariamente ao que o Gido está a dizer, é grave, é preciso intervir, dar recursos ao IGD, que é uma instituição já com um reforço institucional adequado. A prioridade, vi lá o ministro Celso Correia falar, não, a questão não é emergência. Não, a emergência é que é o mais importante, é o presente, é o prato de comida para as pessoas, é dignidade para as pessoas. Não existe desenvolvimento socioeconômico para depois, quando hoje a população não tem onde dormir, não tem o que comer, é uma situação de desespero. E isso tem que ver com a insensibilidade das elites. Obrigado. Eu entendo, professor Novunga, e o seu papel de advogado e pressão. Isto é muito importante. Em democracia temos que ter essas valências. Ou seja, é importante manter pressão sobre o governo para melhorar a sua assistência à assistência humanitária. Isso é uma coisa. O que também eu estou a afirmar é bem verdade. Existe um sentimento de aflição, existe um déficit aqui que precisa de ser fechado. A UNGD, neste momento, a doutora Luísa Meck está no terreno, está em Cabo Delgado, com todo o seu staff e, portanto, para lá de algum alarmismo, eu julgo que o INGD está a trabalhar dentro das suas capacidades e, ao mesmo tempo, que mobiliza recursos juntamente com os parceiros para resolver. E, portanto, reconhece-se que a pressão é maior, a resposta é urgente, as pessoas precisam ter o mínimo para comer, mas também pode-se perceber de que esta infraestrutura que é o INGD, o governo, dentro de suas capacidades, eu julgo que está a fazer o melhor. Sobre Palma, quando eventualmente falou-se de que estava sitiado, o governo teve uma resposta. Mandou para lá, aliás, foi através de um concurso, um navio que por mar abastecia Palma. E, muito infelizmente, foi com muita tristeza que os empresários que investiram o seu dinheiro para trazer os produtos, semanas depois, perderam absolutamente tudo. É com muito sentimento, mas está claro de que sempre foram encontradas as respostas. É a melhor resposta? É dentro das possibilidades. Eu julgo que precisamos ser um pouco razoáveis. Não estamos aqui a tapar o sol com a peneira, muito menos a dizer que não está a acontecer nada, mas estamos só a dizer que o que está a acontecer no terreno é que o INGD está a responder juntamente com os parceiros à situação. Não, mas o que estou a dizer, nota uma coisa. A avalanche dos ataques terminou em dezembro de 2020. Em novembro. De novembro, quando se conseguiu espalhar um pouco a população dos deslocados internos, de janeiro, fevereiro e março,
Não se voltou a falar das pessoas que estavam a sofrer em Anquabe, foram espalhadas, estavam a sofrer em Mekufi. Não se falou mais disso. Só se voltou a falar agora com esta onda. Se não tivesse havido este ataque agora a Palma, o governo não ia falar mais dos deslocados. Mas, professor, não ia falar tenho que mais. denunciar. Acho que veio um canal de televisão só, que não seja TV Sucesso. Porque esse nível de falta de informação me assusta. É nada a ver sucesso, Egídio. Não, estou a dizer que ele vê um outro canal que não seja TV Sucesso. Porque se tivesse vindo aqui mesmo na TV Sucesso, há muitas histórias de reinserção dos deslocados, essas coisas todas. Há abundante informação sobre o trabalho que o NGD e o pastor estão a fazer em poder reassentar os cidadãos deslocados. Agora, este canal que eu desconfio, eu já tenho, inclusive... Não, pelo contrário. Mas eu queria repisar que a questão do drama humanitário não pode ser negada. As pessoas que fazem distâncias e distâncias a pé, portanto, o sistema de transporte naquelas zonas praticamente eclipsou. Como é que nós podemos continuar a negar que há sofrimento? E a ingratidão também é a pior coisa que pode nos acontecer. Quando se acusa as ONGs, quando se acusa os parceiros que nos apoiaram, de que estão a empalar os números, que se beneficiaram. É daquelas ingratidões traiçoeiras que devem ser eliminadas do nosso vocabulário. Nós temos que ser gratos a estas pessoas que estão, os impostos dos seus cidadãos, a deixar os seus para virem nos apoiar. Não podemos vir com este discurso. E é preciso reconhecer que a questão do drama humanitário, de falta de comida, de roupa, de transporte, já existe antes da guerra. Antes da crise. Como é que vamos negar se aqui em Maputo, onde nós estamos, há milhares de pessoas que hoje passaram fome? Portanto, há um drama humanitário seríssimo e para isso precisamos de toda a ajuda. Agora, estou também convencido que enquanto se produz todos os dias novos refugiados, enquanto os refugiados onde estão não se sentem seguros, enquanto o terrorista puder perseguir este refugiado, não haverá capacidade nem de OGD, nem de que instituição que consiga resolver isto. A grande O que estou a dizer, professor Ronguane, é uma questão muito simples. Não há na agenda do Estado moçambicano hoje uma priorização à crise humanitária em Cabo Delgado. A única prioridade que você vê é a competição das várias elites do governo em como é que vão estruturar projetos, etc. No que diz respeito a atender, a priorizar, colocar o NGD de que ele fala, eu nunca via falar em nenhum lado. Não está lá. Não se dá capacidade. Não, espera, gente. Espera. Não se dá capacidade ao NGD. Se calhar porque sabe que não onde roubar lá. Mas não se dá capacidade. E não se dá a importância política, institucional que esta entidade tem que ter para atender à situação do drama. O que se passa em Cabo Delgado, sob o ponto de vista humanitário, tinha que envergonhar até o Presidente da República. Tinha que envergonhar. Não vamos conseguir esgotar este tema em apenas uma hora. É sempre um prazer estar convosco. Silvério Ronguane, muito obrigada. É académico. Egídio Vaz é historiador. O meu muito obrigada por ter participado. E também Adriano Novunga, que é diretor do CDD. E até o próximo domingo. Nós ficamos por aqui. É sempre um prazer estar em sua companhia. E até a próxima semana. Obrigado. Boa noite.